Eu vou direto com o Paulo Henrique, que está me chamando ao vivo. Um novo fato, presta atenção, um impasse no Detran, aqui de Santa Catarina, pode anular mais de 7 mil multas e processos de suspensão. Paulo, ao vivo comigo, o que você já descobriu sobre essas irregularidades, hein, Paulo? Olá novamente, Fernando. Olá novamente para todo mundo que acompanha a gente aqui no SCC Meio Dia. Exatamente, nós estamos aqui na Alesc, no centro da capital, para trazer sobre essa questão e explicar um pouquinho melhor para o pessoal de casa entender. São cerca de 7 mil processos que aguardam recurso, estão com recurso para prescrever em relação, entre eles, irregularidades, infrações, multas e até mesmo cassação, suspensão de CNHs. Esses processos eles têm um prazo de cerca de 5 anos, mudou recentemente para 2 anos, mas os processos que estão para prescrever agora são recursos que deveriam ser julgados dentro de um período de 5 anos e que deve vencer agora. Por isso a gente vai conversar com o presidente do Detran, Kennedy Nunes, que vai explicar um pouco melhor para a gente sobre esses processos, o que processos são esses e por que dessa questão realmente. Presidente, são 7 mil processos. Esses processos, por que eles devem ser prescritos agora? Por que eles devem cair? Todo cidadão que sofre uma penalidade, uma multa, ele pode recorrer. Então ele recorre lá na Ciretrana dele, o delegado dá aceite ou não. Se dá aceite, morreu ali. Se não der o aceite, ele vai para a junta que é chamada Jari. Essa junta é regional. Se lá a junta não der razão à defesa do condutor, ela vai para o CETRAN, que é a última instância. O que nós temos? Hoje nós temos 32 jaris regionais que fazem esse tipo de, depois da autoridade, faz esse julgamento. Mas quando eu entrei, faz só 4 meses que eu estou lá, o governador mandou eu verificar isso. Por quê? Porque o governo foi citado pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público com essas irregularidades. Daí a gente foi ver, tinha jari que justificava, para justificar o pagamento do jeton, julgava só um processo, e tinha um monte lá. Nós tivemos uma regional aqui que nós tínhamos 20 mil processos parados e nós tivemos que ir lá e avocar para o Detran fazer o julgamento. Então, para resolver todas essas questões, nós estamos levando, e o governador já aprovou, está na Casa Civil, pronto para vir aqui para a Assembleia Legislativa, 2 coisas. Primeiro, uma regulamentação dessa jari. Por quê? O julgador vai ter um número mínimo de julgamentos por sessão. O julgador vai ter que ter algum tipo de entendimento do trânsito. O Ministério Público mandou eu tirar 2 nomeados pelo antigo governo Moisés, que um era pintor e o outro era colocador de papel de parede. Eles têm preparo para fazer o julgamento dentro do CTB? Não tem. Então, esta falta de critérios e de produção que não tinha é que virou essa bagunça onde você falou, são quase 7 mil processos. Para cada processo desse que prescreve, eu respondo por prevaricação, renúncia de receita e improbidade administrativa. E eu não vou aceitar fazer isso. Então, já está, o governador já determinou, nós vamos dobrar o número de julgadores, cortar o jeton pela metade, nós vamos exigir que cada julgador julgue pelo menos 2 processos por sessão. Isso vai quadruplicar o número de processos para que a gente possa dar uma tacada daqui até o final do mês desses processos que estão para julgar, mas também a nossa preocupação é depois de janeiro. Como você falou, agora são 5 anos, depois de janeiro vão ser só 2 anos. Tu imagina a bronca que a gente está. E a outra parte é que o Ministério Público e o Tribunal de Contas disse que o pagamento desses jetons não pode ser pela forma como está sendo agora, que é por decreto. Um decreto lá do Espiridião a mim ainda, de 2002. Agora tem que ser por forma de lei. Por isso que está para aportar aqui na casa, nos próximos dias, essa regulamentação do pagamento e a regulamentação e a regularização, da questão das jares, para que o cidadão possa ter certeza que o processo dele vai ser julgado. Essa questão da prevaricação, volto a dizer, o que está sendo vencido agora é processo 5 anos atrás. Imagina a bagunça que estava, né? Até colocador de papel de parede era julgador, né? Então, tudo isso nós temos que regularizar. Por quê? Porque é a determinação do governador Jorginho e eu também não quero pagar por erro dos outros, né?
Perfeito, então, presidente, só para exemplificar para o pessoal de casa, então, as jaris são as mesas julgadoras desses processos que estão em recurso, cerca de 5 anos, para poder prescrever os recursos, elas recebiam um valor do governo do estado, o IGETOM, para poder julgar esses recursos. E por conta de atraso, então, o governo do estado agora, através de lei, vai tentar trazer outro projeto para pagamento dos IGETOMs. É isso mesmo, né? Para regularizar o pagamento. Estava sendo feito por decreto, agora vai ser por força de lei. E essa regulamentação que nós estamos fazendo, exigindo produção, aumentando o número de julgadores, é para nós resolver essa pendenga que nós temos. Cara, tudo isso não é só o dinheiro que o Estado deixa de permitir. É que, quando prescreve uma multa, a ideia principal da multa é a educação, é a ideia pedagógica. Você sabe, o brasileiro só quando dói no bolso, né? Então, quando o camarada é multado. E agora, entrou uma fábrica de defesa de multa. Tem gente, por exemplo, que diz assim, eu tiro a tua multa. E se eu não tirar, eu te devolvo o dinheiro. Por quê? Porque ele já sabe que prescreveu. Então, agora, todas as multas que prescreveram, nós vamos dar baixa por ofício para não deixar que o nosso cliente seja enganado. Perfeito. Muito obrigado, então, presidente do Detran, Kennedy Nunes, explicando para a gente toda essa questão. O governo do estado agora vai acelerar o processo aqui dentro da LESC para transformar isso daí em projeto de lei e também aumentar o número de jogadores e correr com esses 7 mil processos aí que devem prescrever a partir de agora. Volto contigo, Fernando. Essa última frase do entrevistado, do nosso Kennedy Nunes, o sujeito fala, eu cobro para tirar sua multa. Isso estava acontecendo, Paulo? Por que ele trouxe esse exemplo aí? Perfeito, então, Fernando. Delegado, presidente, a gente estava falando agora há pouco com o delegado Uri sobre essa questão do servidor de Florianópolis envolvido no esquema de propinas, era servidor agora do Detran. O senhor falou agora um exemplo, falou sobre pessoas que cobravam para tirar alguma multa. Por que o senhor deu esse tipo de exemplo? Existe algum tipo de investigação dentro do Detran? O que eu falo dessa questão? Bom, primeiro nós tivemos uma ação da polícia porque dentro do meu setor de multa, assim que eu entrei, tinha uma empresa que funcionava em defesa de multa com a maquininha em cima do balcão, dentro do Detran, né? Mas essa questão que eu falei da defesa é porque são escritórios de advocacia especializados em defesa de multa. Beleza, até aí não tem problema. O problema é que a gente está percebendo que alguns desses profissionais, já sabendo que a multa está prescrita, portanto não precisa mais de advogado, eles acabam vendendo esse serviço como garantia que nós vamos tirar. Claro, já está prescrito. Então a gente, para não permitir mais esse tipo, porque para mim isso é sacanagem, para não permitir mais essa questão, a gente vai, todas as multas, já pedi para o CIASC, todas as multas que prescreveram e não tem mais. Mas o cidadão já vai saber que prescreveu para não ter esse tipo de somebody love aí com o cara que quer se ver livre da multa, mas na verdade já prescreveu. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, presidente Kennedy Nunes, presidente do Detran de Santa Catarina. Essa questão aí que você ouviu agora, né, Fernando? Não é envolvendo nenhum tipo de investigação, é outra coisa. Tá bem. Muito obrigado pela participação.